Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, dia ruim para a nossa bolsa, um sinal aí de enfraquecimento da tendência de alta de curto prazo, vou falar mais a respeito disso, essa queda do Ibovespa aí superior a 1%. Além disso, vou falar aí sobre mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, ações que encerramos posições, ações que a gente ainda tem posição em aberto, destaques do dia, de alta e de baixa, e também os pedidos de análise que vocês colocaram aqui nos comentários da última análise de fechamento do pregão. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui, se essa análise for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado ou em termos também de leitura do mercado. Vamos lá. Começando falando aqui do Ibov. Ibov terminou o dia, na realidade está terminando o dia, né? Que está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. 1,37% de queda, fechamento para baixo dessa zona de suporte, que era uma zona importante, dois topos anteriores mais a média. Se eu pegar aqui também a retração de Fibonacci desse último movimento de subida, vem o fechamento abaixo de 61,8%, então isso é um indício de enfraquecimento da tendência. Essa região, que tinha até 50% de Fibonacci também, então é perdida, gera um sinal de enfraquecimento dela. Para criar, apesar de não ter revertido a tendência, ela reverte se oscilar abaixo aqui desses 123.777, mas para voltar a trazer um aspecto mais positivo, de voltar a manter uma expectativa de caminhar para a região de 130 mil pontos, o índice deveria ter algum pregão forte, voltando a fechar acima aí dessa região, preferencialmente dos 126.900 pontos, acima da média, pelo menos, média móvel de 10 períodos, ou seja, do comportamento médio aí dos últimos 10 pregões do Ibovespa. Se fechar acima já é um indício positivo. Melhor ainda se for acima de 126.900. No mini índice, dia de forte queda, gráfico de 60 minutos, abriu até subindo, que proporcionaria sinalizações de compra se ocorresse fundo, por exemplo, ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, acima dessa região aqui dos 129.360 pontos. Voltou forte para baixo. Se voltasse para baixo do fechamento de sexta-feira, 129, 160, e traria uma expectativa um pouco mais positiva para a venda. Vou até colocar aqui no gráfico de 5 minutos. Então a gente teve a abertura para cima, gerou até um fundo ascendente, que gerou uma possibilidade de compra aqui. Essa operação gerou pelo menos uma relação de retorno no mínimo de 1 para 1, dá para ver pelo tamanho aqui da barra. E se tivesse colocado o stop ali de proteção, já não teria saído mais perdendo, né, dessa operação. Ela retorna aqui para baixo, então ela quebra a estrutura de alta no gráfico 5 minutos. E não só retorna para baixo desse patamar, retorna para baixo desse patamar aqui. O que já meio que deteriora, meio não, né? Deteriora a possibilidade de trabalhar na compra, principalmente com o preço aí abaixo das médias. E observe o comportamento do preço em cima das médias, é justamente mais para venda. Médias já alinhadas para baixo. Fechamento aqui forte abaixo, depois de ter testado 3 vezes esse ponto aqui, que se tornou uma resistência importante, fechamento forte para baixo da média, movimento forte, depois de novo testa a média, gera sinal de baixa, não aciona stop aqui, continua forte queda, testa de novo a média, gera sinal de baixa, enfim, operando a favor da tendência aí preferencialmente. E aí, para o próximo pregão, gráfico de 60 minutos, movimento já longo de baixa. Então o ideal seria, para uma venda com melhor relação de retorno, o ideal seria acontecer uma correção primeiro no gráfico 60 ou no gráfico 30 minutos. Correção é um movimento de alta ou um movimento lateral do preço. Porque se abrir caindo, fazer venda de topo descendente aqui, daria até para fazer, mas já é aquela operação mais com risco um pouco maior, com a relação risco-retorno inferior, então não seria dos melhores cenários. Para compra, se abrir subindo, superando essa máxima aqui, que está localizada no 127.455, daria para olhar para quê? Para pelo menos ali um fundo ascendente em cima ou desse topo ou da média móvel exponencial de 10 períodos. Tentando pegar aqui algum movimento para cima, correção lá no gráfico de 30 ou de 60 minutos, onde vai ter resistência mais relevante aqui, já vai ser na faixa do 127.735, depois 127.930. No mini dólar, o dia foi um dia de alta aí de 0,73%, o dólar que vinha no processo de correção mais fraco, ganhou força nesse pregão,
Está vindo aqui para brigar com o fechamento que eu tinha comentado ali acima dos 780, não tinha comentado não que isso iria acontecer, comentado no sentido de fechamento acima desse patamar começa a enfraquecer, dá sinal de enfraquecimento da tendência de baixa de curto prazo. Para voltar a ter uma expectativa de continuidade da queda, teria que voltar, igual o mini índice ou o próprio Ibovespa, teria que gerar um candle de força de alta, aqui teria que gerar um candle de força de baixa, com nova, fechando abaixo da média, com nova mínima para aumentar a probabilidade de ter um outro movimento de baixa. Enquanto isso não acontecer, com esse bom candle de alta aqui, aumenta a expectativa de poder entrar um pouco mais aqui e buscar níveis de resistência mais relevantes, na faixa dos 5.830 e depois, para mudar a tendência de baixa, oscilar acima dos 5.850. No gráfico de 60 minutos, dá para ver um longo movimento de subida, então abrir compra já, se abrir subindo, abrir compra já fica um pouco mais arriscado. O que seria interessante se fosse trabalhar numa venda para tentar pegar uma correção? Se abrir subindo e testar essa região aqui assim, ó, que está localizada por volta dos 5.793, abre subindo e se afasta muito aqui da média, dá para tentar arriscar uma venda de topo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, e principalmente se para passar a proporcionar topo descendente para baixo da média, tentando pegar alguma correção que seria o quê? Ou no gráfico de 30 minutos um movimento para baixo, ou no gráfico de 60 minutos também um movimento de baixo ou mesmo lateral. Após isso, tanto no gráfico de 60 como de 30 minutos, que voltaria a ficar mais interessante para uma compra com uma boa relação de retorno no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Tá? Mas, enfim, enquanto o mercado estiver proporcionando um movimento claro de baixa, testando médio, gerando sinal de alta, fica mais para compra, ou seja, ou claro de baixa ou um movimento lateral que demonstra uma correção no tempo do último movimento de subida, ou seja, praticamente aqui o mesmo tempo que levou para subir foi o mesmo tempo que ficou de forma lateral. Então, se sustentou em cima da média, algum rompimento aqui nesse meio do caminho fica mais interessante para se buscar compra. Depois disso, vou falar das ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,76%, dentro do que havia comentado, a oscilação abaixo da mínima da sexta-feira ampliaria a chance da gente ver a ação testando seus próximos suportes. Tem primeira média, que bateu hoje 37,85, mas a principal região de suporte, na minha opinião, fica aqui em torno dos 37,70 até os 37,30, região mais relevante, na minha opinião. Dá para comprar Petro se ela fizer isso aqui? Não seria a minha escolha pelo tamanho do stop, ficaria aqui nesse candle. O ideal é acontecer mais 1 a 2 pregões aqui, até mesmo vindo um pouco mais para baixo, para uma compra de fundo ascendente no decorrer dessa semana. É o que daria para se fazer. A Vale 3 fechou aqui o pregão em queda de 0,91%. Foi lá em cima e perdeu a mínima do candle anterior. Isso tudo batendo na zona de resistência do gap de baixo, fechando aqui os 58,40, que é o fechamento completo do gap de baixo, está justamente no fechamento do pregão que antecede o gap. Nesse caso aqui, desse gap que foi testado e ela gerou essa perda de mínima, uma oscilação abaixo da mínima registrada hoje, que está em 57,48, ampliará a expectativa de ter uma correção, o que seria ruim para quem está comprado no swing trade em cima desse papel. E daria para colocar ali o stop de proteção de lucro aí abaixo da mínima do pregão de hoje. Para abrir uma compra a favor da atual tendência de alta de curto prazo, que será revertida se o papel tiver algum movimento aqui perdendo 54,72, enquanto isso não acontecer e ela corrigir aqui, testar na média ou mais ainda essa região aqui de suporte desse gap de alta que está ali na faixa dos 55,69, bateu aqui, gerou algum sinal de alta, depois de mais pregões preferencialmente, fica mais para abrir uma compra tentando pegar um movimento aqui para cima, para essa região ali dos 59 a 59,74. Depois disso eu vou falar aqui das operações, né, que eu passo aqui, recomendo de swing trade. EQTL3, que foi uma recomendação feita na quinta-feira, tentou gerar aqui um fundo e abortou no pregão de hoje, consequentemente acionou nosso stop logo na sequência. Não estava necessariamente logo abaixo, estava um pouco mais abaixo. Esse stop foi devidamente acionado aqui no pregão de hoje. Essa operação proporcionou aqui uma perda de, deixa eu só colocar aqui, 2,57%. Isso sobre o capital total gera uma perda de 0,5%. Na
Outro ativo que eu recomendei entrada no pregão de hoje e terminou acionando stop no mesmo dia foi a ITSA4, uma compra aqui na superação da máxima desse candle, tentando pegar justamente o movimento de subida ainda a favor da tendência. O ativo terminou freando a alta ali em cima de um fundo anterior no gráfico semanal e apresentou no pregão de hoje até um sinalzinho de topo pelo semanal. Então ela acionou o stop aqui um pouco mais abaixo, inclusive eu coloquei um pouquinho abaixo desse gap aqui, ó. A ação acionou stop, lembrando que ela muda a tendência se ela reverte a tendência dela de alta se ela oscilar abaixo desse candle aqui que está em 8,79. Essa reversão de fundo amplia um pouco mais a chance dela poder buscar essa região aqui. Uma oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje reforça a expectativa de queda aí dessa provável reversão de tendência de curto prazo da Itaúsa. Essa operação de compra gerou uma perda de 2,2% na operação, e sobre o capital total isso representou uma redução de 0,5%. Só para mencionar, o Ibovespa nesse mês vai apresentando aqui uma leve queda de 0,58%, tá? nesse mês. Olhando agora para os demais ativos que eu tenho posição em aberto, Semin gerou também um sinal negativo, que veio aqui, superação máxima e reverteu aqui para queda. Chegou ali a bater na faixa dos 5,26. Stop está um pouco mais abaixo. Oscilação abaixo da mínima de hoje tende a acionar a nossa saída aí com stop na Semin 3. E depois eu tenho também compra aberta em BPAC 11, que stop está um pouquinho mais abaixo, stop de proteção de lucro, tá? Ou seja, se sair, ainda tende a gerar lucro aí na operação da BPAC, visto que a entrada foi aqui embaixo. Outro ativo que a gente tem operação CPFE3, que a gente está buscando um objetivo um pouquinho mais acima, fechou o pregão de hoje com alta de 0,23%, ainda teria que subir aqui menos, da máxima, né, menos de 1% para atingir o objetivo da nossa operação. Mas enfim, de repente já trabalhando ali qualquer movimentação de stop de proteção de lucro, que venha fazer uma nova mudança, eu avisarei aí dentro do aplicativo DV Invest. Ativos de destaque no pregão de hoje. Azul 4 subiu aqui 4,13%, gerando um fundo ascendente. Só que esse fundo ascendente da Azul, estou até em azul, né? Azul, então vou botar em azul. Fundo ascendente da Azul, ele ainda é dentro desse movimento forte de baixa. Então, para quem abriu compra, eu deixaria o stop aqui abaixo dessa mínima, não seria um ativo que eu me interessaria muito por compra, 3,54, então ficaria em 3,53 o ponto de stop. Aqui tem uma resistênciazinha que ela basicamente testou e perdeu força. Depois vai ter esse aqui que é outro fundo anterior. Então, devido à proximidade, não só a compra em cima bem em cima da média de comportamento dos 10 últimos pregões e a proximidade desse topo anterior, e logicamente considerando o cenário negativo de prazo maior, eu opto por ficar mais de fora aí de compra em cima desse papel. Mas para quem tiver comprado já sabe, stop aqui nos 3,53 e tentaria ali pegar algum movimento para essa região aqui dos R$ 4,21 a R$ 4,30, principal zona de resistência após o patamar de R$ 4,00, número redondo, até os 4,04. Depois de Azul, vou falar de Asa 3, que fechou o pregão com queda aí, destaque de queda do dia de 7,45%, a ação está dentro de uma tendência de baixa. Vem fazendo aqui zigue-zagues descendentes do preço, um comportamento ali em cima da média que fecha uma vez acima e já volta para baixo, acelera aqui o movimento de queda, perde ali, vindo a fazer um menor fechamento de toda a tendência de baixa ali anterior. Então é um ativo que aumenta mais a probabilidade de seguir sua tendência de baixa de prazo mais longo, olha só, zigue-zague descendente, semanal também, apontando aí para fazer uma nova mínima, ou seja, oscilar abaixo dos 28,19. Então é um ativo que não tem motivo, pelo menos sinais ou indícios de abrir a operação de compra ou de estar comprado nesse papel. Mesmo pensando num prazo mais longo, segue dentro de um contexto mais negativo. Pode se recuperar nos próximos meses? Pode. Tem algum sinal apontando para isso? Não. O sinal que tinha, que poderia ter no processo de recuperação, está indo para o brejo. Oscilação abaixo da mínima desse candle amplia a chance justamente de continuar a queda de Asa 3, que veio aqui para já oscilar abaixo de um fundo extremamente importante, porque foi a mínima lá da pandemia. Então, um ativo que realmente o contexto para prazo mais longo não está legal. O outro ativo, agora os ativos que vocês pediram aqui nos comentários, Banco do Brasil, BBAS3.
essa ação terminou aí terminou o pregão dessa segunda-feira com queda de 0, queda de 0, gráfico, que eu estou gráfico mensal, eu estou vendo um gráfico alta, mas está em queda, 0,6%, 0,61%, fechamento aqui em 27,81, tentou gerar um fundo abaixo da média, batendo na antiga resistência, junto com a média e perdendo força. Oscilação aqui abaixo dessa mínima amplia a chance de mudar a tendência dela. A tendência de alta ainda, mais enfraquecida, por ter voltado para baixo desse patamar, como o Ibovespa fez no pregão de hoje, abaixo de topos anteriores, e amplia justamente para reverter se oscilar abaixo dos 27, 28. Na verdade, se oscilar abaixo dessa mínima de hoje, que foi de 27,63, reforça a expectativa de reversão da tendência de alta de curto prazo, que seria o retorno do preço abaixo dos 27, 28. Então, por esse motivo, não vejo oportunidade de compra agora em Banco do Brasil, falando de swing trade, e se tivesse comprado, deixaria o stop pelo menos abaixo dos 27, 28. Depois disso, eu vou falar de Braskem, BRKM5. O ativo está aqui, teve um fechamento de 1,09%, dentro de um movimento de baixa, dentro de um contexto ainda de baixa de prazo maior, gráfico mensal, dá para ver aqui, ó, mensal, tentou subir, respeitou a média, acelerou para baixo, girou um candle de alta, mas o SMA já está caindo praticamente 8%. Semanal ainda, dentro de 2 candles de alta, para voltar a trazer uma expectativa aqui, focando mais em compra, deveria ter algum sinal de fundo aqui no semanal, quebrar a sequência de máximas descendentes ou um fechamento acima da média móvel exponencial de 10 períodos. Enquanto isso não acontecer, segue dentro de um contexto um pouco mais negativo aqui no gráfico diário, onde o próximo nível de suporte é esse fundo aqui na faixa dos 12,45 a 12,22. Me interessaria um pouco mais por compra, se ela voltar para cima desse nível de preço aqui, chamando atenção para entradas acima já dos R$13,45 pelo menos. CXSE3, ativo que está dentro de uma tendência de alta, dentro de um movimento de subida, pregão de hoje caiu 0,7%, está em cima de uma região muito relevante de resistência lá no gráfico diário, ó, dá para ver aqui, gráfico semanal, vou colocar do lado de cá, aqui está, vários topos anteriores, então abriram a compra nesse nível de preço não seria uma alternativa, pelo menos que se encaixaria para o meu perfil. E por esse motivo, olharia com carinho, se for para abrir compra, no próximo movimento lateral ou de baixa do preço para avaliar a compra em nível de suporte, seja da média, seja uma retração desse movimento aqui de subida, ou topos aqui anteriores que fica ali mais por volta dos R$15. Então esse é o que olharia mais com carinho para buscar alguma operação de compra de swing trade. E para quem está posicionado nessa ação e quiser trabalhar com stop um pouco mais bem protegido, seria abaixo dessa mínima aqui, ó. Abaixo desse candle aqui ficaria lá nos 15,20 ou 15,19. Quem quiser colocar só se quebrar a sequência de mínimas ascendentes do gráfico diário, seria ao oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, se bater em 15,43, acionaria ali atenderia a condição de stop da operação. Tá? Seguindo então agora para a gente falar de Açaí 3. Queda de 2,02%, mais um ativo que tentou gerar um fundo no pregão de hoje reverteu. Olhando para um gráfico mensal, o cenário de longo prazo é de baixa, mas devido aqui a essas duas novas máximas, essa aqui uma nova máxima e essa aqui outra nova máxima no gráfico mensal, ela está dentro de um processo de correção dessa longa queda. Só que olhando para o semanal, ela chegou no nível importante de preço e gerou lá um chamado engolfo de baixa no semanal, com nova mínima nessa semana. Isso reforça ou uma chance de lateralizar ou de ter um movimento para baixo, o que dificulta ou torna mais arriscado uma operação de compra no papel, mesmo que gere aqui um sinal de alta, voltando a gerar um sinal de alta que seria uma operação mais arriscada. Então, é um ativo que, para compra, eu aguardaria um pouco mais aqui, olhando para um gráfico semanal. Ó, se ela voltar aqui a testar uma região ali na faixa dos 6,65 até um patamar de 6,35, essa região aqui de preço, chamaria atenção para justamente uma possível compra, o que começaria a se desenhar, não que isso vá acontecer,
há um padrão gráfico chamado de ombro, cabeça, ombro invertido. Tá? Mas ainda teria que algumas semanas acontecer, não ganhar muita força para baixo, respeitar essa região dos 6,65 a 6,35, para tentar arriscar alguma compra lá no gráfico diário mais próximo dessa região de suporte e tentando pegar um movimento de subida pelo menos para essa região de resistência aqui na faixa dos 7,50. Tá? Mas nesse momento, ela deteriora o seu contexto aí positivo, pelo menos de curtíssimo prazo. Ela amplia a chance de ter algo mais para baixo. MGLU3, anulando a tendência dela de alta de curto prazo. Ela tinha aqui um fundo, que era o último fundo ascendente da tendência, e esse movimento de baixa, ela perdeu a mínima do que no anterior. Dessa forma, nesse caso aqui da MGLU3, seria um ativo que eu ficaria mais focado em buscar a operação de venda. E de que forma? A primeira forma seria, vou vender esse aqui no mês de baixo, vou colocar um stop aqui, stop um pouco mais longo e tentar pegar algo para baixo. Pelo menos uma vez e meio o tamanho do stop. Segundo ponto, olhar para um gráfico, por exemplo, ou diário mesmo, acontecer alguma correção aqui de uns 2 a 3 candles e depois gerar um sinal de baixa, mais próximo da média, ou no gráfico de 120 minutos, ter alguma tentativa aqui de subida, testando ali a média após ela ter cruzado aqui para baixo, e gerando um sinal de topo descendente também seria outra alternativa de olhar para a MGLU3 com venda de swing trade dentro desse contexto atual. Abortaria a possibilidade de trabalhar na venda se ela retornar acima da máxima de hoje, que está aqui registrada em R$ 7,46. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Uma excelente terça-feira, pregando dessa terça-feira, vamos ver se o Ibov consegue gerar uma recuperação ou vai anular essa tendência de alta de curto prazo que a gente está vendo aqui. Eu vou até colocar aqui de volta. O Ibov ele fechou oficialmente ali com a queda de 1,36%, que reverte a tendência se retornar abaixo de 123.777 pontos. Um grande abraço e até a nossa próxima análise. Lembre-se de deixar seu like aqui no canal. Até mais.